Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Hugo, sou estudante de medicina do terceiro semestre e faço parte do projeto de extensão Café, Prosa e Saúde. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Eu sou o Pedro, do terceiro período, e hoje a gente está aqui para entrevistar o nosso ilustre professor de farmacologia, Rodrigo. O senhor pode se apresentar? Olá, tudo bem, Pedro? Tudo bem, Hugo? Alô, rapaziada. Eu sou o professor Rodrigo Caixeta, sou farmacêutico, sou professor na área de farmacologia já há uns 10, 9 anos, alguma coisa nesse sentido. Não vou ficar falando muito porque senão descobre minha idade, né? Mas a barba branca já dá certo. E sou mestre em Medicina Tropical e Saúde Pública, com ênfase na área de microbiologia. E aí tenho trabalhado hoje com pesquisas na área de farmacologia e tenho especialização na área de farmacologia clínica, farmacologia oncológica e todas as farmacologias que mais ou menos você imaginar, que é a farmacologia também nutricional, a questão da suplementação e por aí vai. O cara é embaçado mesmo, viu? Eu tenho várias formações. Bom, professor, eu acredito que a sua formação é incrível e o senhor tem muita capacidade aqui para ministrar o assunto de hoje para a gente, que vai ser justamente a farmacologia associada à saúde do idoso. E eu queria que o senhor, antes de tudo, desse uma introdução para a gente sobre a sua história, o que fez o senhor se apaixonar pela farmacologia, porque é uma pessoa que fez tanta especialização assim, realmente o senhor deve gostar, né? Queria que o senhor contasse um pouco de você para a gente primeiro, antes da gente entrar no assunto, para a gente poder, todos nós, né, os alunos, as pessoas que vão assistir esse podcast depois, poderiam conhecer um pouco mais do Rodrigo. Beleza, ótimo. Ótima pergunta, né? Falar de si mesmo é um pouco complicado, mas mesmo assim é interessante, né? Bom, a farmacologia é apaixonante, né? Para quem não teve ainda a farmacologia, vai ter, né? Vai achar difícil, porque é uma questão que vai somar a bioquímica, que já é uma disciplina difícil, né? Com a fisiologia. E ainda tem a patologia, que é onde os medicamentos vão estar agindo, né? Então, quando a gente fala sobre medicamento, a gente vê a benfeitoria que é dada pelo uso adequado, né? E pela prescrição adequada, quando o paciente ele fala, olha doutor, muito obrigado, viu, por ter modificado esse medicamento que eu estava usando e estava causando problema, ou então muito obrigado por ter recomendado ou indicado esse medicamento porque melhorou muito minha condição e qualidade de vida. Então, o mais apaixonante de quem é da área da saúde é ver o seu paciente melhorando, é ver o seu paciente tendo qualidade de vida. E eu acredito que a farmacologia é uma dessas ferramentas. Por isso a paixão, né? Mas isso vem desde antes, quando eu mesmo escolhi para a área da saúde, que seria fazer farmácia, né? Mas eu vim com uma noção totalmente diferente. Eu queria ser professor mesmo, né? E aí eu tinha um professor maravilhoso de química e ele sabia muito também sobre biologia. E uma vez eu cheguei para ele e falei assim, olha, qual é a sua formação? Você é químico, você é biólogo, o que você é? Não, eu sou farmacêutico. Aí eu falei assim, nossa, legal. Aí eu fui tentar entender um pouquinho da farmácia e aí eu tive maior paixão por essa área e quis estudar mais a fundo quando eu vi exatamente os pacientes dentro de um estágio e de tudo e o que a farmácia poderia proporcionar, né? Que seria essa benfeitoria e essa qualidade de vida para o nosso paciente. Bom, juntou duas coisas boas, né? A questão de dar aula e a questão da farmacologia. Exatamente. Com certeza. Muito bacana essa história, pessoal. Inspiradora a história, viu? Né? Já tinha pensado antes aí. Você sabe. Acho que o Hugo, hein? Não. Só que tem que tirar o bigode. Não, bigode. Bigode já que põe o respeito. Exatamente, põe o respeito. É verdade, por Tem isso que que eu não ter. tiro a barba. Então, nesse episódio a gente vai tratar sobre a polifarmácia no idoso. Aí eu queria começar perguntando para o senhor, o que seria a polifarmácia? Então, quando a gente fala de polifarmácia, a gente está falando, por exemplo, de um uso simultâneo de medicamentos. Então, esse uso simultâneo de medicamentos, ele está relacionando de 5 ou mais usos, né, o que é dado mesmo como polifarmácia, porque atualmente o medicamento ele faz parte do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, né? A gente vê que os medicamentos eles vão passar em várias fases do nosso desenvolvimento, mas que eles são necessários principalmente nas condições fisiológicas a qual vão sendo modificados durante o tempo, né? E aí quando a gente fala de idoso, a gente percebe que existe essa polifarmácia muito mais pronunciada,
né? Porque o idoso, fisiologicamente, ele é mais debilitado. E polifarmácia nada mais é do que isso, um uso simultâneo de medicamentos, e esse uso simultâneo a gente correlaciona na maioria dos artigos e de quem estuda a polifarmácia, 5 medicamentos ou mais em uso simultâneo. Certo. Considerando tipo, o aspecto fisiológico do idoso, como é que a gente pode, como é que eu posso dizer, administrar essa polifarmácia sem que haja algum efeito adverso? Além da própria interação medicamentosa entre tipo, os medicamentos que o idoso está tomando e as próprias questões pessoais do idoso. É muito interessante isso, porque a primeira coisa que vem é um bom conhecimento na farmacologia. Né? Porque se você não tiver um bom conhecimento na farmacologia, você acaba passando de forma protocolar. E você também não se torna um destaque enquanto profissional. Porque acaba sendo protocolar, decorar protocolo e memorizar qualquer tipo de protocolo, pegar um medicamento e saber para que ele serve é uma coisa. Mas assim, saber exatamente quais os efeitos que esse medicamento pode trazer e qual o tipo de interação que ele pode, relacionando a todas as doenças da fisiologia do idoso, né? Então você pode ter combinações que podem trazer muito mais prejuízos, se não conhecidos muito bem, do que benefícios. Então o conhecimento da farmacologia ele é essencial. Conhecer exatamente o fármaco que está sendo passado e saber exatamente administrar e gerir essa terapia. Quando a gente fala de idoso, a gente tem aí 2 fatores importantes da farmacologia que são modificados, como por exemplo a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então a farmacocinética que está relacionando o que o corpo desse idoso faz com esse medicamento não é o mesmo da farmacocinética de uma pessoa mais jovem. Essa farmacocinética muda. Né? Então a gente relaciona, por exemplo, a absorção diferenciada, uma distribuição diferenciada, uma metabolização diferenciada e uma excreção também diferenciada. E aí eu tenho que perceber que não é somente a dose do medicamento. Às vezes é o próprio medicamento que ele tem sim uma particularidade que vai relacionar as interações com esse tipo de fase, né? Na questão do idoso. Até na questão do idoso, a gente vê que os mais velhos ainda têm uma fragilidade muito maior do que os mais novos. Né? E é importante essa gestão. É importante identificar a individualidade de cada idoso e ver que a farmacocinética e a farmacodinâmica está totalmente distanciada de uma pessoa mais jovem. Bacana. O senhor poderia especificar para a gente essa alteração fisiológica relacionada? Porque acredito que o principal problema da gente poder tratar um idoso é justamente o declínio da função renal, né, que vai afetar a excreção do idoso e a metabolização associada à questão hepática, né? Como que a gente pode tentar, como posso dizer, ultrapassar essa barreira do tratamento e tornar o tratamento menos nocivo para o idoso? Olha só, quando a gente fala de farmacocinética, que você citou, né, que foi só a farmacocinética, não é só a metabolização ou a excreção. Nós temos também uma mudança anatômica importante sobre a absorção. A maioria dos medicamentos são de via oral. Então, por ser de via oral, nós precisamos de uma integridade muito boa no intestino, que é um local de absorção muito importante. Né? E aí, como que está esse intestino desse idoso? Né? Então, como que eu vou fazer? Eu posso alterar uma forma farmacêutica, uma outra via de administração, né, para melhorar o desempenho sobre esse medicamento biodisponível? Eu posso ter isso como uma instrução. Mas eu posso também entender um pouco melhor sobre tal medicamento e trazer outras oportunidades para esse idoso, como, por exemplo, sistemas de liberação diferenciada. Então, também esse conhecimento é extremamente importante. Ali, quando eu falo de polifarmácia, que é o tema principal, eu quero que esse idoso ele tome menos que 5 medicamentos ao dia. Então, a própria fisiologia dele, se ele toma muitos medicamentos, eu posso ter uma alteração significativa, mas se eu uso das ferramentas do conhecimento farmacológico, eu faço com que eu mude a forma farmacêutica e isso não se combine dentro do idoso de uma forma a trazer nocividade, prejuízo para ele. Aí eu consigo também utilizar de sistemas de liberação, né, diferenciado também com o idoso,
ou eu posso associar também suplementos alimentares importantes ou modificar os hábitos do idoso junto com ele, né? Então, tudo isso vale da terapia farmacológica. A terapia farmacológica ela precisa ser pensada de forma conjunta, como o idoso como um todo, não simplesmente na forma farmacêutica ou no sistema de liberação, mas como um todo. Então, as ferramentas que a gente puder utilizar e tentar mostrar para esse idoso que ele precisa fazer alterações de hábitos e acompanhar essa gestão do uso do medicamento é extremamente essencial. Muito obrigado pela explicação, elucidou a nossa dúvida. Hoje em dia, né, assim como qualquer coisa, o fácil acesso está bem delimitado, assim como a questão dos próprios remédios. Como é que eu posso, por exemplo, intermediar os riscos da automedicação junto com a polifarmácia, no caso de um idoso? É complicado, é bem complicado. A questão da automedicação, hoje, ele é um grande problema, né? A Organização Mundial de Saúde, ela lançou um desafio em 2017, por exemplo, sobre a segurança do paciente. E das questões, dos fatores importantes, é a medicação de uso. Então, a gente entende, né, que medicamento seria para uso para uma medicação que seja. Mas a população não entende muito bem sobre essa indicação e esquece que todo medicamento gera reação adversa. Todo medicamento tem um efeito colateral. E aí também existe um problema comercial, que são das drogarias e farmácias de uma maneira geral, que é vender o medicamento. E esse vender sem um acompanhamento, a qual você diz sobre a automedicação, pode gerar interações significativas com medicamentos de doenças crônicas de uso contínuo, como pode também trazer malefícios e reações adversas importantes, que prejudicam ainda mais a fisiologia de um organismo frágil, como o do próprio idoso, né? Então, assim, no desafio global, tem-se até 2050 reduzir a automedicação e o uso irracional. Então, eu preciso pensar no idoso como um fator educacional, em início, pensar sobre a educação desse idoso, que ele não pode tomar certo medicamento com outro medicamento, que ele não pode pegar e usar esse medicamento de forma a se alimentar ou não se alimentar. Ele tem que tomar em jejum, ele tem que esperar 30 minutos, não pode tomar com esse tal medicamento. Só que o idoso ele acaba tendo muitas condições. E dessas muitas condições, o momento comercial acaba que traz a venda desse medicamento sem uma orientação médica. Então fica um pouco complicado de você ver ferramentas que vão prevenir essa automedicação. E para o idoso, aí fica mais difícil ainda, né? Muito mais difícil. Um grande desafio. Porque vocês já viram vocês ensinar seu pai a fazer alguma coisa que já aprendeu? Fica complicado, né? Fica complicado. E meu vô ainda, ixi. E vô aí não vai mesmo, né? Vô é Vô teimoso. não quer, não, vô é teimoso. Cabeça né? dura. Então, cabeça dura. Então, fica um pouco mais complicado na relação da automedicação e idosos. Né? A gente percebe que a automedicação, e é isso eu estou falando também, não só de uma automedicação de medicamentos químicos, eu estou falando de chás, que eles adoram, estou falando de fitoterápicos, que podem ter uma interação significativa nesse idoso com o medicamento em uso. Né? Então, tudo isso, a gente precisa pensar em estratégias as quais a gente, na educação do idoso, ou no momento de vocês prescreverem esse medicamento, tem uma boa orientação. Eles escutam muito quando é um profissional, independente do que seja mais jovem, seja mais velho, se é recém-formado, se tem formação há muitos anos, eles ainda escutam o profissional. Ele vai falar, é um doutor muito bom, é o doutor Pedro, ele é muito bom, ele me explicou muito bem que esse medicamento eu não posso tomar com o chá de hortelã, porque esse medicamento com chá de hortelã que eu tomo todos os dias, eu vou ter problema. Mas eu posso tomar meu chá de hortelã daqui a 5 horas. Então ele pode, por quê? Porque ele tem o conhecimento do medicamento e que não vai gerar interação na combinação dos dois. Entendeu? Sim. Então, o paciente, a ferramenta maior que nós temos é essa transmissão do conhecimento. Sim. Você transmitir o conhecimento para esse idoso e, por certas formas, no terrorismo
vale também, né? Você falar assim, olha, isso aqui vai te gerar queda. Dá um susto, né? Isso aqui vai acontecer isso, né? Idoso fala. Então tem que você dar o susto, né? Sim. tem que Pra dar ter o susto, adesão. tem que falar, ó, isso aqui é efeito colateral. Então, ó, não toma com isso, não faz isso. Tem que ser um pouco enérgico em certas situações porque eles são difíceis Sim. de combinar. Então, é mais educacional. A ferramenta que você me perguntou, eu acredito que seja mais educacional, orientadora, seria mais isso, tá? Certo. É bacana isso que o senhor comentou, porque contribui para a adesão, né? Porque acho que um papel importante do profissional da saúde é se preocupar justamente, desde a primeira aula, o senhor ensinou isso pra gente, que a gente tem que se preocupar de ouvir o paciente e, a partir da nossa escuta, né, prescrever o medicamento, porque não adianta a gente prescrever, eu lembro que o senhor deu o exemplo até da questão financeira, a gente tem que ter esse olhar um pouco mais amplo, né, antes da prescrição e olhar para a realidade do nosso paciente, porque não adianta, a gente pode fazer a melhor prescrição, só que se o paciente não tiver adesão, não vai adiantar nada, a gente não vai resolver o problema dele. É isso mesmo. Então, assim, quando você tem esse cuidado holístico sobre o seu paciente, né? Você tem um cuidado holístico é falar não somente na observância da patologia que ele tem, mas das condições a qual ele se encontra. Ele é vulnerável social, ele não tem dinheiro para comprar aquilo ali. Então eu preciso escutar, eu preciso ter uma troca, né? Então essa troca vai ser importante para evitar automedicação, para evitar interações medicamentosas, para evitar uma forma nociva para ele. Ele vai entender muito bem isso. Ele vai se sentir bem cuidado. Sim. Se sentir bem cuidado, todo mundo quer, né? Num mundo carente de telas, a gente quer muito o contato físico, né? Então, o contato físico do idoso, ele vem quando você mostra cuidado sobre ele. Né? Então, é uma ferramenta muito boa. O senhor falou agora, citou um pouco dos meios de administração. E aí, considerando que o medicamento oral é o mais comum, o senhor poderia explicar como é que seria a forma adequada, por exemplo, de um idoso tomar o medicamento oral? A forma mais Considerando adequada. a farmacocinética, no caso? Sim, olha só. Tem muita coisa que é até interessante de falar, né? O pessoal acha que pode tomar com chá, né? Que pode tomar com refrigerante, que pode tomar com uma água com gás. Não, a água pura, né? Que Deus nos deu mesmo. É essa que é a essencial. Né? E tem gente que tem meio que goela de pato, né? Acha que sem água vai conseguir colocar. Para idoso, a gente sabe que tem um problema deglutível aqui na motilidade, principalmente, que facilita também com a utilidade da água, né? A gente utilizar fatores importantes também para não o engasgo do idoso é a água como um principal fator importante, né? Mas também lembrando sobre a via farmacocinética e bem lembrado sobre o que você falou, Pedro, nós temos que a via oral ela vai ter um efeito chamado efeito de primeira passagem e que ela vai passar às vezes pelo fígado e ser necessário esse medicamento ser ativado pelo fígado, se for, por exemplo, um medicamento profármaco, né? E aí se ele não for tomado por essa via com a quantidade de água correta, não for colocado na forma a qual esse metabolismo não faça eficácia, eu vou ter um prejuízo sobre a efetividade dessa terapia com o medicamento. Então, de via oral, tem que se usar pelo menos 200 ml de água para facilitar e evitar o engasgo. Tem que ter a solubilidade perfeita sobre o medicamento, né? E tem que se lembrar, por exemplo, de não ter fatores que possam afetar ali a inibição do metabolismo. Então, existem alguns medicamentos de interação que podem inibir o metabolismo e aí esse fármaco, por mais que ele seja tomado com água, tudo certinho, ele pode ter um prejuízo na efetividade, né? Porque ele está fazendo uma combinação incorreta. Um chá, está tomando junto com chá. Aí o chá é absorvido primeiro, vai lá, inibe o fígado, esse medicamento está sendo um profármaco, e aí, inibindo o fígado, vai continuar inativo. Não vai sofrer o efeito de primeira passagem. Não vai ter. Então, o grande problema seria isso, né? A gente ter todo o cuidado, claro que medicamento a medicamento tem o seu cuidado, mas, de uma forma geral, o uso do medicamento oral relacionado a idosos é o engasgo, então a gente tem que tomar muito cuidado,
e a quantidade ou o tipo de produto a ser ingerido junto com esse tipo de medicamento, né? Então isso é importante. Pensando ainda nas vias de administração, eu lembro que o senhor comentou que você tinha uma tia que tinha muito problema para engolir remédio. Pensando no idoso agora, que ele vai ter esse uso crônico do medicamento, vamos supor que esse idoso ele tem uma dificuldade para manter essa rotina de ingerir o remédio. O senhor tem alguma via alternativa que acha bacana de passar para a gente poder aprender para o nosso futuro? As vias alternativas são as que a gente já mais conhece mesmo, né? Na maioria dos idosos, eles amam, por exemplo, utilizar adesivo, eles gostam muito de adesivo, então os PETs, né, os transdérmicos são importantes, mas também tem vias que são líquidas, as líquidas são as melhores de via oral, né? Então, assim, a questão, por exemplo, da minha tia, né, que a minha tia é idosa, ela tinha trauma psicológico sobre o uso de medicamentos sólidos, seria, por exemplo, uma cápsula ou um comprimido. Então, se eu substituir a forma farmacêutica para uma forma líquida, né, pelo conhecimento que tem, se existir esse medicamento, então seria uma forma importante para o idoso, para ele tirar esse trauma. Ele não vai ter esse trauma, certo, do medicamento sólido, certo? E em via de administração, alguns medicamentos eles são parenterais e eles vão ter assim injetáveis, por exemplo, né? E idoso às vezes gosta assim de injetável. Eu lembro de uma vez em drogaria, idoso com gripe queria um coquetel antigripal. O que é o coquetel antigripal que se vendia na época? Era glicocorticoide, eram 2 glicocorticoides geralmente que colocava e um antigripal mesmo, né? Um antistamínico. Então botava ali. Então tirava todos os sintomas. Na hora ali. Praticamente na hora, por causa intramuscular profunda. Sim. Subia ali rapidamente a concentração plasmática, né? E ia sendo eliminado pouco a pouco. Então, assim, idoso gosta de parenteral. Ele, apesar dos jovens terem medo de injeção, nós temos que os idosos já são o contrário. Por quê? É até interessante a questão parenteral, porque como é de eliminação mais lenta, né? O esquecimento, né? O idoso ele tem um esquecimento sobre o uso do medicamento. Será que eu tomei, não tomei? Ou então ele fala assim, se eu não tomei, eu vou tomar de novo. Então, para garantir, de overdose, para garantir. Isso. Então ele acaba fazendo isso. Ele vai ter um risco de overdose maior, né? E se eu fizer de maneira parenteral, por injeção, né? No caso intramuscular, por exemplo, eu consigo garantir uma boa dosagem por um bom tempo e aí você diminui os intervalos de dose, né? Então, dentro da polifarmácia é até uma coisa interessante, porque a gente consegue tirar a capacidade de utilizar muitos medicamentos ao dia, né? E esse uso simultâneo de 5 ou mais medicamentos ao dia vai ser reduzido, né? Então, a tendência, o que você tem que batalhar? Tem que batalhar de usar na sua prescrição menos que 5 medicamentos para um idoso. Assim, se nesse podcast a gente chegar a esse ponto e todo mundo entender que é isso, né? Mas como que eu consigo se o idoso tem 5 patologias, né? E aí ele tem 5 patologias e cada medicamento é para uma patologia. Tem medicamento que pega outras patologias. Como que eu sei disso? Mecanismo de ação. Fala assim, para que eu vou saber farmacologia e mecanismo de ação? Muitos médicos que hoje são reconhecidos atualmente na área da pesquisa, eles desenvolveram novos tratamentos a partir de medicamentos que já eram indicados para certas coisas. Então você tinha, por exemplo, a amantadina. A amantadina, ela é um antiviral. Ele é utilizado principalmente aí para hepatite, por exemplo, hepatites virais. Descobriu-se que a amantadina tem uma ação também dopaminética e ela é importante, por exemplo, no tratamento do Parkinson. Que bacana. Entendeu? E como que aconteceu isso, né? Eles foram percebendo com as pesquisas que isso poderia causar esse efeito. É o que a gente chama hoje de off-label. Então, o off-label é o fora da bula, fora da indicação a qual traz a bula. Mas se você pensar em certos mecanismos de ação, você consegue usar certos produtos para alguma coisa. Exemplo também é o Dramin.
dimenidrato. Ele é tido hoje também como um hipnótico para dormir. Mas ele foi feito para quê? Enjoo. Ele foi feito para náuseas e enjoo. Então, assim, o Dramin é um outro exemplo off-label, utilizado melhor do que utilizar, por exemplo, um hipnótico. Eu usar um benzodiazepínico, um clonazepam. Entre Dramin e clonazepam, eu usar É melhor usar o Dramin, né? Dramin, né? Então, eu consigo uma segurança melhor. Por isso também que o conhecimento do mecanismo de ação faz diferença dentro da farmacologia. Porque você consegue individualizar o tratamento do seu paciente. Essa individualização é o que tira a sua condição de ser um médico para ser o médico. O médico, você está tendo um artigo definido. Ou seja, você não é mais comum. Você é um médico diferenciado. Então, por isso que o conhecimento farmacológico é essencial. É essencial para a atuação da medicina. Eu acho que seria algo bacana se houvesse um trabalho em conjunto do farmacêutico e do médico, porque se o senhor trabalha ali junto com o médico, com certeza o tratamento ia ser muito mais individualizado e muito mais eficiente, porque o senhor tem um conhecimento farmacológico muito mais amplo do que o médico, né? Uhum. Não, isso é muito importante, viu, o que você falou. Só que a gente consegue perceber ainda um confronto. Existe um confronto. Esse confronto é histórico. Sim. Né? É um confronto histórico. Medicina e farmácia, né? Que é algo que é um ponto que é histórico. Né? Mas mesmo assim a gente percebe muito essa proximidade dentro do hospital. Dentro do hospital a gente vê muito. Na prática da experiência, você vai ter a capacidade, por exemplo, de dentro do hospital, numa dúvida, chegar ali, olhar no seu receituário e falar assim, olha, eu quero passar esse. Só que eu não lembro, parece que tem uma interação medicamentosa entre esses medicamentos. Aí cabe a você, pela sua humildade, chegar e ligar. Ó, farmacêutico, então, eu estou querendo passar esse. Tem alguma interação medicamentosa? Ou então, pela rotina médica mesmo, você esquece. Qual que é a dosagem que eu tenho que passar? Eu estou aqui com o paciente tal. Qual que é a dose que é ideal para esse paciente? Né? Ele é um paciente pediátrico, então como é que eu faço aqui a dosagem mesmo? Eu não lembro muito bem e tal, você poderia me auxiliar? Pronto. Ou então você fez a sua prescrição, primeiro passa no farmacêutico, ele dá uma conciliada sobre os medicamentos, ele devolve para você para depois ir para o paciente. Sim. Né? Isso acontece ainda no hospital. No hospital ainda temos isso, viu? Mas fora do hospital, numa clínica ambulatorial, onde não tem farmacêutico, né? Você está na sua clínica, você atende, você diagnostica, faz tudo. Talvez seja interessante ter proximidade com os farmacêuticos das drogarias próximas à clínica. Mas isso aí também é algo. Ou com algum professor, né? Já facilitaria a vida também. Meu direct vive já sei para quem perguntar. Sim, já. Meu Instagram é cheio. Então, assim, a galera geralmente pede pro filho, ou pede pra mãe, né? Fala assim, ou eu tenho médicos formados que são ex-alunos meus também, que às vezes chegam, olha, tô querendo passar isso aqui, eu lembro na sua aula que já aconteceu isso, eu lembro de você falar e tal. Como é que era mesmo, professor? Aí eu falo assim, olha, não passa esse, passa só esse, diminui esses dois, tira isso. Né? Melhor, né? Perguntar para quem sabe, né? Tem que ser. Mas eu acho importância. É melhor perguntar do que vai fazer iatrogenia, qualquer coisa do tipo assim. Né? Eu acho que o multiprofissionalismo só tem a dar benefício para o paciente. Né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, estava falando de fibromialgia hoje, e assim, fibromialgia, você tem que o tratamento não farmacológico essencial de primeira escolha é o exercício físico. Então, você precisa de quem para o exercício físico? Profissional de educação física. Né? A depender de certas movimentações físicas, eu também preciso do fisioterapeuta. Né? Então, esse multiprofissionalismo, ele só tem a beneficiar quem? O paciente. Né? Então, assim, não só o farmacêutico, que tem o conhecimento farmacológico, mas que também o médico faça essa troca, que também tem o conhecimento farmacológico, né? E faça essa troca conjunta. Aí pronto.
Prescrição maravilhosa. Aí fica perfeito, né? Se for legível, melhor ainda. Melhor ainda, fica mais fácil, facilita, mais fácil, né? facilita. Eu acredito que essa abordagem mais ampla que o senhor comentou, ela facilita até a vida do próprio médico, a vida do farmacêutico, porque a abordagem mais ampla facilita de fato a vida de todo mundo e traz mais qualidade de vida para o paciente, né? Sim, cada um vai ter um conhecimento mais específico ali na área. Com certeza, com certeza. E assim, são vários os grupos de medicamentos que um idoso usa, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, medicamentos para doenças crônicas de idoso que são relacionados à hipertensão, que são relacionados a diabetes, que são relacionados ao trato gastrointestinal, né? E aí você tem interações muito importantes ali, por exemplo, se não ter o conhecimento de uma ação metabólica, né, que você falando de metabolismo, você tem uma ação metabólica, por exemplo, de uma enzima lá, uma CYP. Então, uma das CYPs lá, elas são inibidas, por exemplo, pelo omeprazol. Então, o omeprazol inibe uma CYP lá, que é chamada de CYP2C19. Aí, essa CYP que ela é inibida, eu tenho um outro medicamento que está em uso do paciente, que é o clopidogrel, que é um anticoagulante importante e utilizado para o paciente que já sofreu infarto agudo do miocárdio ou AVC. E aí você tem que esse clopidogrel depende da CYP2C19. Então, se ele usa clopidogrel com o omeprazol, isso é uma interação medicamentosa porque vai diminuir o efeito do clopidogrel. E se o clopidogrel ele serve para prevenir o infarto, é um risco. Eu falo todas as vezes isso. Se o medicamento for prescrito de maneira errada e gerar risco para o paciente, isso é incompetência. Isso para mim é incompetência. Então, eu sei que a gente precisa estudar bastante, mas quanto mais a gente tiver o estudo associado a profissionalismo, ao multiprofissionalismo, melhor ainda. Entrando nessa questão de que os idosos eles têm várias comorbidades, são pessoas mais debilitadas e estão propensos a, sei lá, depressão, ansiedade. Como é que entra, no caso, a administração, por exemplo, de medicamentos antidepressivos, no caso do idoso? Olha só, muitos medicamentos antidepressivos, eles inibem enzimas. Tem uma interação medicamentosa, né? E aí, por exemplo, uma reclamação muito comum de idosos é dor. E aí, certas dores não são tratadas com analgésicos comuns. São tratados com opioides, por exemplo. Que são medicamentos mais fortes, né? Então, assim, o uso de certos antidepressivos podem inibir enzimas importantes que vão tirar a toxicidade do opioide. Então, você ainda tem essa capacidade. Então, de pensar sobre a toxicidade e a benfeitoria do uso do medicamento. Se ele usa um antidepressivo que inibe o processo de tirar a toxicidade do opioide, então quer dizer que esse opioide pode gerar mais toxicidade e mais prejuízo para esse paciente, né? Então, quando a gente fala dessas doenças neurodegenerativas que são comuns nos idosos, a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque a prescrição psiquiátrica, ela vale ali de 5 medicamentos, no mínimo. Esses 5 medicamentos são assim, porque geralmente é um para tratar certas coisas, ele dá reação adversa e efeito colateral, então vem o outro para tirar o efeito colateral, né? E aí ele tem outra condição, que aí vem outro medicamento, e às vezes vem um para potencializar, porque o outro inibe um pouco, para melhorar o outro a absorção. Então vem uma gama de certos medicamentos. Se você não saber conciliar, você traz risco para o paciente. Tem que montar toda uma estratégia, né? Toda uma estratégia. Então o pensamento farmacológico vai daí. O pensamento farmacológico ele tem que ser associado com a clínica muito bem. Essa estratégia e essa gestão, tá? A gestão no monitoramento no idoso em polifarmácia ela é muito importante. Porque toda a queixa do idoso que chegar e de volta para você, que não é queixa da condição que ele se encontra, então pode ser um medicamento. É onde eu vou ter que falar assim, isso aqui está gerando queixa do idoso. Mas eu tenho esse outro medicamento que faz mais ou menos o mesmo efeito e não tem o efeito colateral que está de queixa. Então eu vou fazer a substituição.
né? Então, a gestão também é importante, o monitoramento do paciente é importante, sobre os efeitos colaterais, as reações adversas. Isso é chamado de farmacologia clínica hoje em dia, né? Vocês terão, por exemplo, 2 disciplinas importantes, é a farmacologia mesmo, básica, e a farmacologia clínica. Farmacologia clínica, você está associando a clínica do paciente com o processo farmacológico. A reação adversa que ele tem, começa a dar reações cutâneas, assim, pelo uso do medicamento. Ele, antes de usar o medicamento, estava normal na pele. E ele começa a ter erupção cutânea na pele depois do uso do medicamento, né? Existe uma síndrome importante que é Stevens-Johnson. É dado com o uso de benzodiazepínicos. Então, você tem aí um medicamento utilizado como hipnótico e às vezes ansiolítico, né? E ele tem uma condição, pelo uso dele, de risco maior em idosos, de causar a síndrome de Stevens-Johnson. Tem muitos medicamentos, inclusive, que pode causar Parkinson, por exemplo, né? De parkinsonismo, estimula. Eu esqueci a classe agora. Antipsicóticos. Isso, exatamente. Os antipsicóticos geram, né? São chamados sintomas extrapiramidais, então isso aí pode acontecer também. Então eu tenho que ter uma boa gestão, porque vale também daquele negócio que a gente falou no início do podcast, que é a adesão. Adesão. Exatamente. O paciente, ele chega assim, o idoso, ele fala assim, eu vou tomar esse medicamento, ele me deixa com dor de cabeça, ele me causa náusea, né? Ele está aqui, toda hora que eu tomo esse medicamento, assim, tão ruim do estômago, ele não vai tomar, ele vai falar, não vou tomar hoje não, vou tomar isso aqui não, né? Isso é adesão. Sim. Isso é adesão. Mas se você reconhece que existe um medicamento que possa, talvez, ser substituído e não causar aquilo ali que ele está com problema, beleza. Gestão perfeita da terapia. Monitoramento ótimo. Excelência médica. Sim. Professor, ainda nesse escopo da gestão, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente sobre como a gente pode burlar ou se existe alguma interação medicamentosa entre os medicamentos para hipertensão e diabetes, pensando na fisiologia do idoso. Burlar o quê, por exemplo? Se existe alguma interação medicamentosa entre os medicamentos para hipertensão e diabetes, que a gente teria que tomar cuidado na nossa prática clínica quando a gente for começar a atuar? Demais. Demais. Né? Nós temos interações benéficas. A interação ela não pode ser pensada somente como uma coisa nociva, tá? Tem interações benéficas também importantes. Por exemplo, a gente usa para hipertensão, a gente usa diuréticos, tiazídicos como primeira escolha. Aí existe um medicamento muito bom que é a hidroclorotiazida. Só que quando ela é usada em monoterapia, ela aumenta a glicemia do paciente. Olha só que interessante, né? Ela aumenta a glicemia do paciente. Então ela pode desenvolver diabetes no paciente que não tem diabetes. Ou seja, é diabetogênica, né? Ela pode gerar isso. Aí beleza. Se eu tenho uso de certo medicamento, que é tiazídico, uma hidroclorotiazida, certo? E agora um paciente é diabético, e ele faz uso de uma metformina, um hipoglicemiante oral. Ele já está na dosagem máxima dessa metformina. E aí ele usa a hidroclorotiazida. Só que quando vai ver a glicemia dele, está sempre alterada. Isso é uma interação medicamentosa trazida pelo uso da hidroclorotiazida. Aí o médico pensa o seguinte, se ele não souber sobre essa interação, aí ele vai falar o quê? Ele vai falar, o medicamento não está funcionando. Porque ele toma hipoglicemiante, por que está aumentada essa glicemia dele? Né? Então, eu vou substituir ou aumentar a dose do hipoglicemiante. Sim. Ou vou acrescentar um outro hipoglicemiante. Sim. Né? Beleza. Se não tiver também um bom conhecimento, aí fala, é o tiazídico. É a hidroclorotiazida que está trazendo. Se é o tiazídico, então vamos trocar o medicamento. Vamos colocar uma clortalidona? Já aconteceu isso, tá? Eu estou contando uma história que já aconteceu. Clortalidona? Mas clortalidona também é um tiazídico. Então, se não souber qual que é o tipo de medicamento, qual é a classe, e não vai adiantar. Eu ia trocar 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia, né? Então, assim, eu fui supervisor de internato um tempo, e aí a gente fazia exatamente o que vocês falaram, que era a questão, eu avaliava as prescrições. Todo mundo que estava no internato passava a prescrição primeiro na minha mão, para depois a gente fazer a liberação para o paciente. E aí teve uma discussão exatamente dita sobre isso. O paciente ele tomava hidroclorotiazida, tinha glicemia alta, tomava metformina na dosagem mais alta,
E aí ele já tinha a quantidade, não poderia mais aumentar a metformina. Qual que seria a substituição? Então vamos usar a hidroclorotiazida, vamos usar a clortalidona, porque também clortalidona é liberada pelo SUS. Então talvez ele não vai precisar nem comprar, né? Tem a farmácia popular, que ele usa a hidroclorotiazida, mas ele não vai precisar nem comprar, pode pegar aí no postinho tranquilamente, né? Aí eu falei assim, gente, mas a hidroclorotiazida, ela é diabetogênica e a clortalidona é da mesma classe da hidroclorotiazida. Então, teria que trocar a classe de medicamento nesse caso. Então, mas aí vem uma coisa importante. Às vezes a polifarmácia pode ser importante nesse caso. Porque se eu tenho um paciente que ele está tomando 2 medicamentos, hidrocloro e metformina, certo? Se eu souber que existe uma medicação que tira o efeito diabetogênico da hidroclorotiazida, que é a milorida tira esse efeito. Então eu consigo combinar. Aí, olha só o tanto que é interessante. Em vez aqui seriam 3 medicamentos, né? Sim. Eu vou incorporar mais um. Não. Existe um medicamento num comprimido só que tem hidroclorotiazida e amilorida. Então é um medicamento chamado Moduretic. Aí ele usa o Moduretic e usa a metformina. Já tem um problema resolvido. Ainda facilita a vida do paciente. Né? E ainda facilita a vida do paciente. Então, em relação à hipertensão e diabetes, você consegue ver que existem interações que podem ser benéficas e pelo conhecimento também vai trazer uma benfeitoria, né? Então, se eu conhecer que todos daquela classe fazem esse efeito, não vai adiantar, às vezes, trocar certos medicamentos que são dentro da mesma classe. Da mesma classe. A gente vai estar trocando ali realmente 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Né? E a automedicação é pior, né, gente? Porque qual que é o tipo de medicação que a gente tem, por exemplo, que é de fácil venda? Os analgésicos. Analgésicos, antitérmicos, né? Esse aí a gente compra, né? Dipirona, paracetamol, liberado, né? Beleza, né? Dipirona, paracetamol, naproxeno, os AINES, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, a gente tem, né? Então aí, e se o medicamento que é hipoglicemiante é potencializado por um AINE? Ou seja, hipoglicemia é o que você quer com o medicamento hipoglicemiante, certo? Sim. Metformina eu quero que baixe a glicemia do paciente. Então, ele vai tomar o medicamento, aqueles efeitos de hiperglicemia não vai ter mais, certo? Mas e se esse paciente chega para você e fala assim, eu estou com muita hipoglicemia, doutor Pedro, doutor Hugo, estou com muita hipoglicemia. Isso deixa de ser um efeito primário do medicamento, gerou queixa do paciente. Isso é efeito colateral. Você vai ter que começar a pensar na reação adversa ou na interação medicamentosa desse medicamento. A dose está correta? Você começa a pensar, não, é a dose mais baixa. Dose baixa e ele está sentindo hipoglicemia severa, é um medicamento de potência baixa e ele ainda está reclamando de hipoglicemia e o cara é diabético. Opa, tem coisa errada. Alguma coisa errada. Aí vai ter que começar a investigar. Vamos começar a investigar. Você vai começando a investigar e conversando com o paciente, é o quê? É um AINE. Que ele tá tomando ali. Ele tá tomando. Às vezes nem te contou, né? Mas o cara tá tomando alguma coisa? Não, tô não. O cara mexe com alguma coisa você ali. não tomou nada, ou você não toma. Ah, não, é porque de vez em quando à noite me dá uma dorzinha de cabeça, e aí eu vou lá e tomo um medicamento que eu tenho lá, aspirina, AS. Aí é a única coisa que pra mim é dor de cabeça, né? Então, aí você fala assim, olha, não pode tomar, porque você toma esse medicamento, por isso que você está se queixando, né? Então, a relação de AINES com hipoglicemiantes potencializa o efeito hipoglicemiante, né? Aí, às vezes, você fica pensando, é a dose, é alguma coisa? Não, é algo esporádico de automedicação do paciente que fez com que ele trouxesse essa queixa, entendeu? Então, a gente tem que também investigar muito, né? Extrair, espremer, porque eles ficam com medo, né? Aquele negócio, vai no dentista e escova os dentes, né? Vai no dentista e escova os dentes. Passa até fio dental. Já era. É isso aí. Não, mas... Bom, professor Rodrigo, a gente queria agradecer a sua participação aqui no nosso projeto. O senhor ter passado essa quantidade enorme de conhecimento pra gente. Pelo senhor ter disponibilizado um tempo aqui
da sua agenda para passar esse conhecimento para a gente. Agradecer por tudo que o senhor passou aqui hoje e acredito que a gente pode encerrar. Vocês querem passar alguma coisa? Pode encerrar. Pode encerrar? O senhor Beleza, quer falar alguma coisa? Se vocês quiserem dar um agradecimento, agradecer minha mãe, agradecer meu pai, vocês podem fazer. A gente Mandar um adiciona beijo no pra final. alguém. Um beijo pra Xuxa. A gente adiciona no final. Um beijo pra minha irmã aí. Valeu. Ó, agradeço vocês, muito obrigado, parabéns pelo projeto, tá? Tomara que esse projeto sempre deslanche, que sempre traga muito conhecimento aí, contem comigo sempre que precisar, tá? Vamos para próximos podcasts, quiser falar de cannabis futuramente, estamos aí também, tá certo? Eu vou querer entrevistar de novo, então. Com certeza, então vamos junto. Obrigado, viu, equipe, valeu. Professor. Muito obrigado.